Eu tenho uma filha de 17 anos, linda, se chama Clara, e uma das questões que minha filha colocou assim na tenra idade, ainda na educação infantil, ela uma certa feita chegou em casa chorando, vindo do colégio. A gente perguntou: o que está acontecendo? Pai, eu não estou conseguindo fazer amigas, ninguém gosta de mim. Era o drama dela, né? Essa dificuldade. O fato que eu entendi a dificuldade dela, eu entendi o choro dela e orei com ela. E Deus respondeu. E a resposta está vingando até hoje, porque minha filha é cercada de boas amigas. E amigas assim, que se tornaram irmãs. Ela tem amizades realmente sólidas e boas amizades, e ficamos muito satisfeitos assim com o andar da nossa filha, e um dos sinais é as boas amizades que a cercam, e a gente crê que foi resposta de oração. Eu não olhei para o problema dela, a dificuldade dela, como um problema menor. Na idade dela era o drama, a dificuldade que ela estava passando. Aqui no Salmo 84, fala do amor à casa de Deus, ao templo, da ideia daquele peregrino que deseja estar no templo e anseia por isso, porque ele entende, né, que no templo ele tem a presença de Deus e desfruta a presença de Deus. Como o jovem que está no caminho do Senhor tem essa alegria, esse desejo. Só que no transcorrer dessa caminhada até a chegada da adoração, até a chegada do templo, às vezes se passa por dificuldades. E o texto desse salmo aqui, esses versículos escolhidos, falam sobre o vale. Um vale que alguém que ia a Jerusalém tinha que passar por esse vale, e era um lugar de dificuldade. Então, estou querendo dizer que os jovens passam por dificuldades, e aqueles jovens que servem ao Senhor às vezes passam por vales também, que isso não é uma coisa só daqueles que alcançam uma maturidade na idade, mas também os jovens vivem essas coisas. E a gente sabe que a juventude tem uma particularidade, que muita coisa que se semeia na juventude a gente vai colher por muitos anos, e às vezes a vida toda, de decisões que a gente toma na juventude. Então é importante a gente saber que no caminho da adoração, às vezes a gente atravessa por vales, por momentos difíceis, onde a gente derrama lágrimas e passa por sofrimento. É um salmo que fala de felicidade, mas que no caminho tem o vale de Baca. E o que seria o vale de Baca? É um lugar árido. E essa palavra vem de uma planta que destilava apenas gotículas, e não havia água naquele vale. Era um lugar árido, seco, mas tinha essas plantas que destilavam gotículas, semelhante à lágrima, ao choro. Por isso o lugar é chamado de Vale de Baca, porque é lugar de choro, lugar dificultoso. E essas gotículas eram uma espécie de bálsamo, que tinham um cheiro agradável, e que servia para mitigar um pouco a sede que a pessoa sentia nesse lugar árido onde não havia água. E esses peregrinos, eles tinham que cavar cisternas, já com o decorrer da viagem, e esperavam que a chuva caísse. E às vezes passavam durante um bom tempo esperando que essa chuva caísse e beber água daquela cisterna que eles abriam.
E tudo isso acontecia quem estava indo para Jerusalém. Na topografia, o peregrino, ao ir para Jerusalém, normalmente ele passava pelo Vale de Baca. Ou seja, ir para o lugar de adoração, ele atravessava pelo vale, como às vezes acontece na nossa vida. A gente tem o desejo de adorar a Deus, de servir a Deus, mas nós atravessamos, por momentos difíceis, a caminho de Jerusalém, a caminho de adoração, ao caminho do culto. E às vezes essa pedreira é na juventude, ou às vezes a pedreira começa já na infância. A pessoa passa por adversidade, por aflições, e está nessa situação, passando por esse vale. A gente conhece tanto do vale da sombra da morte, do Salmo 23. Esse aqui é o vale de Baca. Mas nesse caminho que a gente tem como objetivo servir a Deus, às vezes a gente passa por desapontamentos, calamidades, escassez, enfermidades, dificuldades de um modo geral. Porque na vida, de um modo ou outro, em determinado momento, a gente passa por vales. O próprio Jesus Cristo, no início do ministério dele, depois de um grande acontecimento, porque foi um grande acontecimento o batismo dele, um grande acontecimento que o Deus triuno se manifestou ali, a Trindade se manifestou. Deus falando, o Espírito Santo em forma de pomba e Jesus se batizando. Mas depois dessa ocasião, dessa aprovação, Deus Pai dizendo: esse é meu filho amado que tem me comprado. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, ali no início do ministério dele. Foi levado para aquele lugar árido, onde não comeu, e depois de 40 dias passou por tentações fortíssimas e venceu, e Satanás rechaçando com o poder que há na palavra de Deus. Mas então, na nossa jornada, passamos por vales. Passamos pelo vale de Baca, e o vale de Baca é um lugar de impossibilidade, porque é um lugar árido, de condições de sobrevivência escassa, há poucos recursos. Esses vales, quando nós atravessamos, nos faz ver os nossos limites, permite que a gente olhe para a nossa carência, para a nossa necessidade, e nós vamos reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. Porque às vezes, quando estamos no jardim, no lugar aprazível, onde a gente tem tudo à mão, a gente perde um pouco a noção da nossa humanidade, da nossa fragilidade. Mas no vale, onde não se tem recurso, onde se tem escassez, tem apenas gotículas para tentar mitigar, diminuir a sede, nós reconhecemos os nossos limites e nos despertamos para as nossas fraquezas. Agora, o que a gente faz quando a gente passa pelo vale, quando a gente encara o nosso limite? Quando um jovem que está todo animado servindo a Deus passa pelo vale, o que ele faz quando ele se vê limitado? Uns vão pelo caminho da desistência, e é justamente nessa fase da vida que alguns tomam um desvio e se afastam da ida até Jerusalém, até o caminho da adoração. Perdem o propósito, perdem o foco. Mas outros dependem do Senhor. Eu vejo, por exemplo, a situação de Ezequias, que foi um rei, um bom rei, em que o profeta diz para ele: prepara as suas coisas, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Ele ouviu a palavra do profeta Isaías, um homem de Deus. E Deus colocou para ele essa palavra,
E Ezequias viu o seu limite ali. Realmente, eu vou morrer, eu tenho que pôr a casa em ordem. Mas ele diz que ele orou ao Senhor. Ele se viu ali, se sentiu mortal, rei, né? Sentiu a sua mortalidade, orou ao Senhor, e diz que Deus respondeu a oração a ele e concedeu mais 15 anos de vida. E ele atravessou outra dificuldade, o próprio rei Ezequias, enfrentando o exército assírio, uma situação de limite também. O exército assírio muito maior, ele entregou as ameaças do rei assírio, o reino assírio, e teve a vitória sobre o reino assírio. Ele foi colocado sob situações limites, e nessas situações limites ele dependeu de Deus. Então, quando passamos pelo vale, vai fazer o que? Desistir? Desviar? Se entregar? Não. Quando estamos nessa situação de impossibilidade, a gente precisa orar, depender de Deus, confiar em Deus, que Ele é capaz de fazer com que haja uma fonte no meio do vale de Baca, no vale de lágrimas, no vale de dificuldade. Porque o vale de lágrimas é o lugar para se depender de Deus. O versículo que a gente leu diz que o salmista, no vale de Baca, fez de Deus a sua força. Tanto que ele diz: feliz é o homem cuja força está em ti. Então, no vale de Baca, onde a gente não tem força, onde a gente não tem água, onde a gente não tem recurso, quem é o nosso recurso, quem é a nossa força, quem é a nossa água? É Deus. Amém. É Deus. E de força em força podemos ir e vencer. Então é o lugar para a gente depender de Deus, é o lugar para a gente confiar. Não é o lugar para se integrar. Porque não temos que nos fixar em nós ou no vale. Se fixarmos a nossa confiança em Deus, os nossos caminhos vão estar aplanados. É o que diz o texto, diz: cujo coração estão os caminhos aplanados. Mas ele estava numa terra árida, ele estava num vale de Baca, mas o coração dele estava aplanado. Por quê? Porque a força dele é Deus. A força dele é Deus. Então dentro dele estava aplanada a situação. E como eu disse, no deserto que eles faziam, eles cavavam cisternas e esperavam a água da chuva. Estavam esperando e confiando em Deus. Teve outra pessoa que a gente conhece bem a história, que passou por um vale, chamado Vale de Elá, que foi Davi. Foi nesse Vale de Elá que Golias desafiou o povo de Israel. E foi oferecido a Davi lutar contra Golias com a armadura de Saul. Mas ele se sentiu desajeitado, reconheceu: eu não posso lutar nesse vale contra esse gigante com a arma de Saul. Eu só posso lutar com aquilo que eu conheço. E ele disse para o gigante: você vem com todas as armas aí, todo armado, todo preparado, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Aleluia. O segredo da vitória de Davi é que ele dependeu de Deus, ele confiou em Deus. Eu vou contra ti em nome de Jesus. Então, no vale que ele passou, no vale do desafio, ele dependeu de Deus. É como a gente, está difícil, mas minha parte eu vou fazer, eu vou cavar a cisterna. Eu vou cavar a cisterna, é um lugar muito difícil, mas eu vou cavar a cisterna. A chuva é com o Senhor. Nós estamos no lugar que chama rios de água viva. Amém. Porque nós cremos que a mensagem que a igreja passa é que Jesus é a fonte de água. Aleluia. Nesse mundo que é um verdadeiro deserto. Glória a Deus.
e que tem fases da nossa vida, você atravessa justamente o vale da lágrima, o vale da crise, o vale da dificuldade, do problema familiar, qual carreira eu vou seguir, meu namoro não está dando certo, eu caso com essa moça ou não, fico noivo ou não. São tantas interrogações, mas você tem que crer que a chuva virá, que Jesus é a sua fonte, porque no vale de Baca, no vale de lágrimas, com Deus sendo a nossa força, se torna um lugar de providência divina. Amém. O lugar é transformado, porque o vale de Baca não é o nosso lugar, a gente está a caminho de Jerusalém, né? O nosso objetivo é adorar o Senhor, é louvar o Senhor. E quando atravessamos esse vale, nós vamos experimentar Deus enviando a chuva, Deus fazendo com Jesus sendo a nossa fonte, fazendo jorrar a água para a vida eterna, porque no vale de Baca, nesse deserto, nós aprendemos que Jesus é o nosso sustento, é o pão da vida, é a água da vida, e podemos ter a vitória no vale de Baca, nesse lugar árido, nesse lugar que é de deserto. A palavra de Deus conta a história do profeta Elias, que também foi num período de seca. Deus orientou ele para junto em um ribeiro chamado de Querite, e lá ele bebeu água, mas ele não tinha nada que comer. O que o Senhor fez com que animais que eram considerados impuros, imundos para um israelita, os corvos, levassem nos seus bicos pão e carne para o profeta se alimentar. E ele foi alimentado durante algum tempo com a água do ribeiro e com o alimento que o corvo trazia no seu bico. Ele foi sustentado pelo Senhor. E saiba que mesmo você que identificou, eu estou atravessando pelo vale, Ele é o seu sustento. Ele pode usar o improvável para te sustentar, para providenciar a solução para a sua vida. O fato é que eu não olho, muito menos o Senhor olha para o seu problema como um problema menor. Talvez você tenha buscado conselho com alguém. Eu conheço uma pessoa muito espiritual, muito de Deus, mas ela tem uma dificuldade em aconselhar as pessoas. Porque quando ela ouve o problema da pessoa, ela sempre fala dos problemas pessoais e diz assim: meu problema é muito mais complicado que o seu, eu já passei por isso, aí destila, não simpatizando, não sentindo a dor daquele que está falando para ela a dificuldade que ela tem. Mas talvez aquilo que para o outro seja pequeno, para você seja um vale. Mas eu digo a você que o Senhor, pela palavra de Deus, que o Senhor é sua fonte, que o Senhor é sua força. Aleluia. Que Ele vai mandar chuva para você, sim. Confie, cave a cisterna, faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque se a sua vida tem um propósito de adorar a Deus, de ir a Jerusalém, muitas vezes você vai ter que atravessar o vale. Mas nessa circunstância você vai depender de Deus e você vai desfrutar da providência de Deus. Porque Jesus é fonte de águas vivas. Amém. E que jorra para todo sempre. Então, passando pelo vale, nós somos saciados e alimentados, e esse é o lugar que prega essa mensagem. E eu digo para você, se você está perdendo as forças, está quase desistindo, está quase
abandonando, achando que o tempo está demorando, porque aquele né, que tem a esperança demorada enfraquece o seu espírito. Aquele que está esperando muito tempo e até agora a solução não veio, vai estar se sentindo desfalecer. Você está ouvindo uma palavra de Deus para dizendo: Jesus é a providência para a sua vida. Glória a Deus. Ele é essa fonte de água viva. Ele vai jorrar para todo sempre. E nesse deserto o Senhor vai ser contigo nessa caminhada, porque se você está indo para Jerusalém, continue nesse propósito. Aleluia. Se seu objetivo é adorar a Deus, continue nesse propósito. Não perca o foco, continue olhando para Jesus. O vale nós passamos, mas não é o nosso lugar. O nosso lugar é na casa de Deus, é no templo, na presença de Deus, adorando a Deus. O passarinho encontra a casa e nós encontramos o templo do Senhor, o lugar da presença de Deus. Esse é o seu lugar, esse é o seu lugar. E o vale a gente passa, mas não é o nosso lugar definitivo. O nosso lugar definitivo é a presença de Deus, é o Espírito Santo habitando em nós para todo sempre. Abaixe a sua cabeça. Eu quero fazer um convite a você que se sente atravessando por algum tipo de vale, um tipo de dificuldade, e talvez você tenha se colocado para alguém e alguém achou seu problema menor, mas Deus está dizendo para você: eu me importo com o que você está passando. Eu não considero o seu problema um problema menor, é um problema que eu estou tratando, eu estou providenciando para você a solução. Eu estou cuidando de você, eu estou sentindo o que você sente. Jesus foi um homem de dores. Jesus sempre teve a capacidade de consolar o outro, porque sabia o que era padecer. E Ele sabe a fase que você está atravessando. Se você está chorando, Deus é o seu consolo. Se você está com fome, Ele é o pão da vida. Se você está com sede, Ele é a água da vida. Se você está atravessando pelo vale, Ele é a fonte de água viva. Se você cavou a cisterna até agora, a chuva não veio, Ele está dizendo para você: a chuva virá. O tempo da resposta virá. Eu sou o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que realiza milagres. E você que está passando por alguma situação que quer entregar a Deus, quer dizer: eu confio em Ti, Senhor, eu vou passar por isso, sabendo que a vitória é minha, eu vou vencer essa fase, eu vou vencer essa dificuldade, eu confio em Ti. Há muito tempo que eu estou esperando, Senhor, mas o Senhor vai renovar minhas forças, porque a minha força está em Ti. Eu vou de força em força, de fonte em fonte, de chuva em chuva, apesar de viver nesse vale, nesse deserto. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Se você quer entregar para o Senhor essa situação, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você está atravessando, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida. Pode vir, você quer entregar, você está atravessando por alguma fase, algum vale. Jesus está dizendo: eu vou prover, eu sou a fonte de águas vivas, rios de água viva correrão do seu ventre.